Você sabia que a maioria das pessoas deixa de tomar certas atitudes na vida por medo da opinião do outro? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mesmo sabendo o que precisa ser feito, muitas vezes palavras negativas, críticas disfarçadas de conselho, faz com que a gente deixe de iniciar algo que pode vir a mudar o destino da nossa vida. É importante estarmos atentos para não ouvir esse tipo de voz. Precisamos entender uma coisa: a grande verdade é que a opinião do outro diz muito mais do que ele pensa de si próprio do que de nós mesmos. A pessoa que critica, ela talvez teve um mau resultado na vida, dentro daquele segmento, ou não, é por nos amar demais. Às vezes essa crítica vem de um parente próximo que quer nos poupar do sofrimento, e aí acaba falando pra gente não insistir, não investir, não seguir adiante, para que não venhamos sofrer as consequências lá na frente, né? Já achando que não vai dar certo. Por quê? Porque já tem um histórico negativo na família, na vida, na vivência, que bloqueia a mente dele ao ponto de achar que ninguém vai conseguir alcançar algo. Quando alguém questiona a sua capacidade, vai dizendo que você não vai conseguir, que já passou o momento, que você está se achando, que outras pessoas do seu círculo de amizades tentou e não conseguiu, é o que ele pensa sobre ele próprio e não sobre você. Por exemplo, se um familiar, um amigo próximo, um ente querido, por algum motivo não tem experiência com empreender, com vendas, com emagrecimento, como mudar de cidade ou país, ou investir em algo grande, e você vai pedir opinião para ele, ele vai achar, vai falar para você não fazer, vai falar que você não vai conseguir, vai falar que não dá certo, que o mercado mudou, que as pessoas conseguiram antes e hoje não vai conseguir mais. E aí eu vou te falar uma frase agora que não costuma agradar muita gente, mas que é importante que você saiba. Você não pode pedir conselhos e aceitar a crítica de uma pessoa que não construiu nada, não é verdade? Por exemplo, se eu tô com uma dor, eu preciso ir ao médico para resolver a minha questão da dor. Eu não vou chegar num mecânico, num leiteiro, no padeiro para saber da dor que eu tô sentindo no meu corpo. Eu vou procurar um especialista. Eu não posso deixar que a opinião do mecânico venha contribuir para que eu venha cuidar da minha saúde, não é verdade? Então procure conselhos certos de pessoas que conseguiram fazer aquilo a qual você tem vontade. Só que muitas vezes você não tem acesso a essas pessoas, né? De acordo com o local que você vive, com a realidade que você enfrenta no dia de hoje. Você pode buscar como? Conselhos dessas pessoas através de livros, através de vídeos. Tem também podcasts muito bacanas que você pode buscar estar mais próximo de quem chegou aonde você almeja chegar. Eu digo mais, você pode usar essas palavras negativas a seu favor, sabe como? Usando para quebrar paradigmas, para você vencer, para você avançar, para que através da sua vida o seu meio seja transformado. E quem é o seu meio? São os seus familiares, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, que muitas vezes não acreditam mais que possam mudar de vida. E através da sua mudança, a vida dela também vai ser alcançada. Tenha plena convicção disso. E aí eu vou contar para vocês agora uma história de um sapinho. É uma parábola que eu ouvi em algum momento e eu acho muito interessante e oportuna para esse momento. Que falam que vários sapinhos caminhavam na floresta e aí alguns deles caíram num poço muito fundo. E aí começaram a tentar pular, voltar para a superfície. E aí se machucavam, alguns sangrando, feridos, desfalecidos, tentando a muito custo chegar na superfície. E os sapinhos que estavam lá em cima, os que não tinham caído, gritavam para eles: parem, vocês não vão conseguir, é muito difícil. A distância é muito grande, você não vai alcançar, você vai se machucar, você vai se ferir. Parem. Só pediam para eles parar, poupando eles do sofrimento.
E aí passaram-se dias, alguns muito feridos, outros morreram tentando subir, só que tinha um sapinho que não desistia. Ele continuava pulando, pulando, dia após dia, pulando, pulando, pulando. E mesmo com as vozes negativas gritando a todo momento, ele conseguiu sair do poço. Chegando lá em cima, os sapinhos todos, surpresos com o grande feito, foram perguntar: como é que você conseguiu? Por que você não desistiu? Nossa, parecia impossível. Fulano, cicrano acabou morrendo nessa tentativa. Por que você não parou? E aí percebiam o que eles falavam e o sapinho não respondia. E quando se deram conta, perceberam que ele era surdo. O sapinho não estava ouvindo as críticas, não estava ouvindo as vozes negativas pedindo para ele não conseguir. Ele focou no objetivo e continuou, dias a fio, e conseguiu alcançar seu resultado. Essa dica é muito bacana, né? Finja-se de surdo, por muitas das vezes vai trazer um resultado muito maior do que se você ficar dando ouvido às vozes negativas. Ignorar essas vozes faz com que você viva uma vida extraordinária. E digo mais, existe uma vida incrível para você usufruir depois que você transpor essa barreira. É muito importante que você não se esqueça disso. Falei agora das vozes externas, né? Mas vocês sabiam também que tem uma voz interna que grita dentro da gente diariamente, dizendo que a gente não vai conseguir? Mas vai ficar um tema para um outro vídeo. Vou falar sobre isso mais futuramente. Porque o nosso cérebro, ele quer que mantenhamos confortáveis. Não quer que a gente sofra, que gaste energia. Então, para evitar gasto de energia, ele acaba sendo rotineiramente negativo. E temos que lutar contra isso todos os dias. E eu vou te dar uma dica que eu acho muito importante para esse tema, que vai resolver quase que 100% dos seus problemas, que é algo muito simples. Fique de boca calada. É verdade, fique quieto. Ninguém precisa saber dos seus planos, dos seus projetos, do que você deseja alcançar. Já ouviu falar aquela frase que o que ninguém sabe, ninguém estraga? Pois é, isso é verdade. Às vezes, você quer se aconselhar com alguém, você quer pedir um conselho por medo ou por insegurança, e aí vem aquelas críticas disfarçadas de conselho, fazendo com que você desista, fazendo com que você não vá adiante. Você sabe onde você encontra os maiores sonhadores? Onde você encontra projetos que não saíram do papel, livros que não foram lançados, empreendimentos que não foram construídos, vidas que não foram transformadas? Sabe onde você encontra um rico acervo desse tipo de situação? No cemitério. Muitas pessoas passam uma vida inteira e não conseguem construir aquilo que almejou, por N motivos, e dentre deles as vozes negativas. Então não seja você, que não seja eu, essa pessoa que deixe os sonhos adormecidos por medo ou por insegurança, baseada na opinião de alguém. É sobre isso. Faça tudo em silêncio, construa em silêncio. Vai ser difícil no começo? Sim. Você não sabe como será, você está começando algo novo. Vai encontrar algumas dificuldades, mas não entenda essa dificuldade como erro, e sim como forma de que não vai, se você continuar, não vai dar certo. Então você para, você pausa, recalcula a rota e continua imediatamente, quantas e quantas vezes forem necessárias. Você vai ver como vai ser uma vida incrível quando você alcançar o seu objetivo. Deixe que os seus resultados falem por si. Não fica falando antes de acontecer, não. Continua em silêncio. Caminha uma milha, a segunda milha, a terceira milha, quantas vezes forem necessário. Não importa o tempo. Não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Você vai chegar. Não é o tempo que vai contar, e sim é o seu resultado lá no final.
E por muitas vezes, ao longo da minha vida, eu deixei que essas vozes negativas me calassem, me paralisassem, me impedissem de avançar. E eu precisei lutar duramente contra elas, para que, por exemplo, esse vídeo saísse do papel. Foi difícil para mim, está sendo extremamente desafiador estar falando isso para vocês hoje, mas eu venci com muita dificuldade, ainda com muitas falhas, pretendo melhorar a cada vídeo, mas foi mais uma barreira vencida depois do medo, depois que eu deixei as vozes negativas para trás e decidi focar no que realmente importa. Nós temos apenas uma vida, temos que fazer essa vida valer a pena. Existem muitas pessoas que estão sedentas do nosso entendimento. Tudo aquilo que você passou ao longo da sua vida e que eu passei, serve para poder inspirar pessoas, para ensinar, para transformar a vida de pessoas. E sim, vale a pena sonhar, e não somente sonhar, né? Ir atrás dos nossos objetivos. Porque Deus, Ele coloca desejos no nosso coração. Só que tem uma coisa que Ele não faz, que é a nossa parte. Se você não der o primeiro passo, se você não avançar, se você não ignorar as vozes negativas, nada vai acontecer. Então, use isso a seu favor. Crie barreiras contra os pensamentos negativos. Foque no que realmente importa, que você vai ver como a sua vida vai ser inteiramente transformada. Bem, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que de alguma forma faça a diferença na sua vida. E se você gostou, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, para que você venha usufruir e aprender cada dia mais com os ensinamentos que eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? E se você estiver também gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Muitas coisas boas virão, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e que vocês tenham uma semana abençoada.